Olá, aqui é o Tobias Folkman e esse é o quarto vídeo da minha série dedicada ao tema da organização e planejamento no trabalho de um regente. No vídeo anterior, falamos da importância de um bom conhecimento sobre as condições da infraestrutura em que vamos trabalhar, além de algumas questões de logística e de como esses fatores devem ser analisados criteriosamente para que se possa fazer um planejamento eficiente no trabalho. Assim como as pessoas e o espaço de trabalho têm papel preponderante em nossas reflexões quando elaboramos nosso planejamento, o tempo disponível é um fator determinante para a nossa organização como regentes. Eu diria até que esse é o aspecto de planejamento, organização e gestão dos ensaios onde o regente comete mais equívocos. Os outros aspectos que já discutimos nos outros vídeos, humano e de infraestrutura, costumam trazer situações inesperadas que impactam diretamente no tempo disponível para trabalhar. São situações que costumamos chamar de imprevistos, mas que podem muitas vezes ser previstas e evitadas. Estas são frases que eu já ouvi mais de uma vez em ensaios durante a minha vida como regente de orquestra. E não exclusivamente sociais, hein? E tenho certeza de que vocês também já ouviram quase todas alguma vez durante um ensaio. Iluminação deficiente, cadeiras quebradas ou inadequadas, estantes insuficientes, ar-condicionado ou ventilador quebrados no verão, falta de água para beber no intervalo, banheiros sem condições de funcionar, partes de orquestra faltando ou sem condições de leitura, falta de lanche para as crianças, conflitos desnecessários entre músicos, conflitos do regente com músicos por inabilidade do regente na maneira de se dirigir às pessoas, etc. São muitas as situações que rapidamente nos tiram tempo de ensaio, mas que quase sempre podem ser evitadas. Portanto, a minha primeira orientação para um bom planejamento do tempo de trabalho é justamente trabalhar muito bem nos outros aspectos, de forma que o tempo do ensaio fique somente para trabalhar questões musicais. Surpresas ainda vão acontecer, mas em menor quantidade. E nesse caso, o melhor é manter a calma do grupo e ter tranquilidade para resolver os problemas com agilidade. Um problema insignificante, administrado sem inteligência emocional, vai se transformar certamente numa enorme perda de tempo. Em termos de planejamento do tempo disponível, teremos sempre algo a organizar no curto, médio e longo prazo. O planejamento pode se referir a um ensaio, a um ciclo de ensaios para uma apresentação, a uma série de concertos que se distribuem em 2 meses, ou a um semestre de trabalho, ou até mesmo a uma temporada anual. Comecemos pelo curto prazo, um ensaio. Geralmente em orquestras profissionais ele dura entre 2h30 e 3 horas, com um intervalo que gira entre 20 e 30 minutos. As durações de cada metade são aproximadamente essas também. As orquestras jovens, avançadas, podem funcionar com a mesma organização. Em orquestras com músicos de até 14 e 15 anos de idade, muito provavelmente não será possível manter o grupo concentrado e disciplinado por tanto tempo. Geralmente se organiza um ensaio mais curto, de no máximo 2 horas. Mesmo em ensaios mais curtos, um momento de intervalo e descanso sempre é bom. E se a opção for por um ensaio sem intervalo, certamente o limite máximo para manter uma boa produtividade e uma razoável concentração de jovens e adultos é de 1h30. Para crianças eu diria que é de 1 hora. Em um ensaio com intervalo, em condições normais de infraestrutura, cada uma das partes tende a ter uma característica de curva crescente e decrescente nos níveis de concentração dos músicos. Porém, as duas partes do ensaio não são idênticas. Imaginemos um ensaio com uma primeira parte de 1h10 e uma segunda de 1 hora, com um intervalo de 20 minutos. Os primeiros 5 a 10 minutos são um aquecimento técnico e mental do grupo. É o momento onde todos aquecem o grande instrumento orquestra, física e mentalmente, ajustando-se ao tocar em conjunto, mesmo tendo aquecido antes individualmente. Quanto mais experiente a orquestra, mais rápido é esse processo. Já os 45 a 55 minutos centrais são de alta concentração e energia de todos. É a parte mais produtiva de todo o ensaio,
onde o grupo está com muita energia e concentração para trabalhar detalhes, pode ser exigido e responde muito bem ao trabalho. Nos 10 a 15 minutos finais, começa a ocorrer um certo cansaço físico e mental, especialmente se o repertório é tecnicamente exigente e o ensaio vem sendo intenso. Começam a ocorrer erros banais e não funciona pressionar excessivamente o grupo. Os 5 minutos iniciais da segunda parte são uma retomada da concentração. O grupo geralmente retorna um tanto relaxado no intervalo e necessita despertar mais a disciplina e concentração do que a musculatura em si. É um processo mais difícil do que o do início do ensaio, e não convém exagerar na exigência e na dificuldade da primeira obra nesse momento. Os próximos 30 a 35 minutos são novamente de boa concentração e energia. É a segunda parte mais produtiva do ensaio e permite novamente um trabalho intenso, embora tenha resultados ligeiramente abaixo da parte correspondente na primeira metade do ensaio. Já os 20 a 25 minutos finais são um período de menor capacidade de concentração de todo o ensaio. Este é o momento onde até os mais disciplinados e com maior capacidade de concentração perdem o foco com facilidade, principalmente se o ensaio foi bastante intenso até então. Um ensaio de 3 horas segue normalmente essas características, mantendo as proporções de tempo, claro. Já o ensaio sem intervalo se parece muito mais com a primeira metade do ensaio longo. Quando for planejar as obras para o seu ensaio, tenha em mente essas características. Por exemplo, terminar um ensaio com uma obra muito exigente, difícil, técnica e musicalmente, certamente não vai funcionar, por causa da exigência de concentração, principalmente com crianças e adolescentes. Da mesma forma, iniciar o ensaio com uma obra muito simples, sem muita alternância de ideias musicais e sem muito interesse, certamente vai levar todo mundo ao tédio muito antes do intervalo. Ambas as situações são improdutivas, ou seja, perda de tempo. Em linhas gerais, um bom ensaio com um tempo bem administrado e bons resultados deve fazer com que o grupo seja trabalhado nos detalhes e enfrente os maiores desafios técnicos nos momentos de maior potencial para a concentração. Já as passagens de menor exigência devem ser resolvidas em partes de menor tendência à atenção, e o final de cada parte do ensaio deve ser utilizado para o fluxo. Ou seja, é o momento de passar trechos mais longos, sem interrupções, por favor, e de preferência chegando ao final da música justamente na hora de parar o ensaio. Isso faz com que os músicos e o regente saiam com a sensação de realização, de terem feito um trabalho do início ao fim, de terem completado algo e de terem alcançado um objetivo, mesmo que esse seja provisório. Aliás, esta série de vídeos é justamente sobre organização e planejamento. Portanto, nunca inicie um ensaio sem saber claramente o que pretende fazer, sem ter um plano, sem saber o que vai ensaiar, em que ordem e como. Além disso, é importante ter alternativas para o caso de alguma dessas escolhas não funcionar, para algum imprevisto ou para situações de concentração que são diferentes dessa curva que eu acabei de descrever. Elas também ocorrem, e por isso é importante ter um plano B. Além disso, ter em mente quantas músicas precisam ser ensaiadas é importante para que a gente não se perca no início do ensaio, parando demais e corrigindo as primeiras obras, e aí não sobre tempo no final para ensaiar as demais músicas. Quando falamos no uso do tempo, objetividade é fundamental. Falar somente o necessário, o mínimo possível, ir direto ao ponto e resolver um problema musical de cada vez são práticas saudáveis para uma boa administração do tempo no trabalho com orquestras, sejam sociais ou profissionais. Em uma retomada, após uma orientação, por exemplo, para que todos saibam o que fazer e onde se reinicia, sempre se começa por dizer quem toca, para depois dizer onde se começa. Por exemplo, cordas, iniciamos no compasso 17, por favor. Quanto mais o regente se perde em exemplos, indicações múltiplas, elaborações prolixas, histórias e piadas, menos o grupo presta atenção no que o regente diz. E pior, menos sabe o que se deve fazer na próxima vez em que for tocar. Portanto, será
tempo perdido. Quando falamos de uma semana de trabalho, ou de um ciclo de ensaios para uma apresentação, estamos falando de vários ensaios com as características que analisamos até aqui, porém com algumas variações. Naturalmente, os primeiros ensaios em algum repertório novo tomam mais tempo para leitura e preparação em naipes, quando for o caso, além de um contato inicial com as obras na sua forma orquestral completa. Já os ensaios intermediários são mais concentrados em trabalho detalhado. Estes são os ensaios em que nós, regentes, mais nos perdemos em relação à administração do tempo, prejudicando os ensaios finais, que pedem mais fluxo, sem muita interrupção. Se o trabalho na fase intermediária não for feito com objetividade e com muita atenção ao plano estabelecido e ao relógio, o regente acaba por tomar tempo dos ensaios finais para resolver problemas ainda pendentes e ainda acaba por impedir a todos de ter uma experiência de mais fluxo, tocando obras inteiras com pouca ou nenhuma interrupção. De qualquer forma, existe ao menos um ensaio que precisa ser diferente: o último. Será muito efetivo ter um ensaio final em que se toca todo o programa do início ao fim na ordem da apresentação. Essa prática oferece aos músicos e ao regente a oportunidade de experimentar o programa completo de maneira que saibam como ele vai ocorrer no concerto, ou seja, possam dimensionar quanta energia e concentração vão necessitar. Os erros e desatenções que ocorrem nesse tipo de ensaio chamam a atenção de todos para determinadas passagens difíceis, onde a quantidade de energia e concentração do grupo é a maior que aquele programa vai exigir na hora do concerto. Isso sempre funciona, mesmo que a orquestra seja de crianças ou jovens pouco experientes. Naturalmente, vai se trabalhar e corrigir algumas coisas nesse ensaio, mas é fundamental saber a duração em minutos do programa completo e dedicar tempo suficiente, com alguma margem de manobra, claro, na primeira ou segunda parte para um da capo al fine. Eu sei, não é fácil planejar o tempo de trabalho e executar esse plano com eficiência. A experiência do cotidiano é algo que vai nos ensinando aos poucos, e nesse contexto é importante ter paciência consigo mesmo, mas também não repetir erros. No último vídeo dessa série, vamos ver alguns exemplos práticos de planejamento e como eles simulam algumas realidades que vocês encontram no dia a dia. Porém, antes, no próximo vídeo, vamos ver as duas últimas variáveis nesse contexto de planejamento: objetivos e repertório. Até lá!